Olá, começa agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e que hoje vai discutir a história da OAB no Brasil e no Espírito Santo. Aqui em nosso estúdio, o doutor Agesandro da Costa Pereira, ele que é advogado e foi por 22 anos presidente da OAB aqui no estado. Doutor Agesandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Agesandro, para começar, os cursos jurídicos aqui no Brasil tiveram início em 1827. A gente pode considerar esses cursos a base para o nosso direito hoje? Há de se fazer duas colocações no momento histórico em que isso aconteceu e o que é hoje. Proclamada a independência, então os nossos dirigentes de então, que era muito melhor do que os de hoje, né? Então eles acharam que o rompimento político não bastava. Então, para construir o país, era preciso construir uma estrutura jurídica necessária, uma estrutura administrativa nova. E então se pretendeu criar escolas superiores aqui, certas associações, atrair tipos de empresas daquela época, e se pensou então na reformulação jurídica do país. Então precisava dos juristas. E os nossos advogados faziam o curso em Coimbra. E quando houve a Revolução Constitucionalista portuguesa, os deputados brasileiros que eram advogados, eles tiveram que fugir de Portugal. Né? Então a experiência não era lá muito boa. Então a nossa gente daquela época, então pensou, ó, temos que fazer vamos aplicar o direito português aqui até agora, mas temos que criar o nosso direito. Então se criou uma faculdade em Olinda e outra em São Paulo, né? E essas escolas, todas as duas existem até hoje. Agora, naquele tempo, então o ensino era uma coisa muito séria. Se ensinava para produzir, se ensinava para que essas pessoas aprendessem e servissem ao país, não servissem a si, né? Então, quando se estabeleceu essas faculdades, então elas produziram o que havia de melhor no país. Hoje, por exemplo, aqui no Espírito Santo, tem quase 50 escolas de direito. Você tem duas boas, umas 3 ou 4 regulares e o resto não vale nada, né? O que ocorre é o seguinte, é o ensino mercantilizado. Então dá muito dinheiro. O sujeito cobra dos rapazes aí 1.000 e tantos reais por mês, lhes proporciona um ensino da pior qualidade e não tem essa preocupação de construir. Aliás, aqui nada tem preocupação de construir. Até quando se denuncia a corrupção, o sujeito denuncia a corrupção daqui para ter efeitos políticos. Então o sujeito fala na corrupção do PT, na corrupção do PSDB, tudo para vantagem, não é para aprimorar os costumes do país. Então o problema educacional é seríssimo. Sim. Então a educação não pode ser mercantilizada, né? E no Brasil está isso. Então quando há uns 60 anos atrás, quando eu me formei, então o ensino era uma coisa séria, muito séria. Então você tinha duas coisas importantes, que o público era o melhor, era o ensino e a saúde, né? Então hoje nem o ensino, nem a saúde
É claro que eu não vou pensar em uma saúde com o progresso científico de hoje, com aquela saúde lá. Mas o negócio é o seguinte, é que a preocupação profissional era de servir. E hoje se mercantilizou tudo, né? Hein? Doutora Gesandro, em 1843 foi instituído o Instituto dos Advogados do Brasil. O que isso significa? Olha, desde os primeiros advogados, eles já queriam formar uma instituição que lhes disciplinasse e fiscalizasse profissionalmente. Né? Todas as tentativas não funcionaram. Então, em 1843, havia aqui um cidadão português que, para falar que era brasileiro, ele adotou o nome de Montezuma. Então, foi graças ao trabalho dele que se fundou o Instituto dos Advogados do Brasil. Eu sou membro do Instituto. Mas o Instituto, ele se formou para organizar a ordem. Tanto que no artigo 2º do Estatuto fala, é função do Instituto dos Advogados organizar a ordem dos advogados do Brasil. Mas aconteceu que de 1843 até 1930, todas as propostas que foram encaminhadas ao Congresso nesse sentido não tiveram seguimento. Então, a ordem dos advogados, ela nasce de uma forma estranha. Então, era uma aspiração dos advogados e uma inspiração que de certo modo, ela se afinava com os propósitos de progresso que a Revolução de 30 trouxe. Então, a Revolução de 30 queria mudar tudo para melhor, né? Então, nesse contexto, sai a proposta de organização da ordem. Então, ela foi criada numa reforma do Poder Judiciário do Distrito Federal, que chamava outra coisa, chamava Distrito Autônomo, não sei o quê. Então, ali, parece até que é o artigo 17 daquela estrutura, disse assim, fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil. Ali, feita essas colocações, então se tentou a dar a organização adequada. Mas isso só foi acontecer em 1933, em que é aprovado pelo governo provisório, aquela época ainda estava no governo de Getúlio, não havia, foi antes de 34, de 34 é que nós temos a Constituição de 34, era no período ditatorial. Então, através, e influenciou muito, o ministro Oswaldo Aranha, incluiu lá. Então, os advogados, com base nessa inclusão, eles plasmaram o projeto de decreto, que é um decreto, que dispunha sobre a organização e o funcionamento da Ordem dos Advogados que fora criado. Doutora Gesandro, hoje a gente tem esse Instituto dos Advogados do Brasil e a OAB, ou só existe a OAB? Não, o problema é o seguinte, o Instituto subsiste. O Instituto subsiste como mais ou menos o braço cultural,
Ele não tem ligação com a ordem, é independente, mas tem uma grande tradição. Então ali se reúne os grandes juristas do país. Quer dizer, a preocupação do Instituto, o Instituto não tem preocupação com a estrutura funcional da advocacia. O Instituto, ele prioriza prioriza a cultura jurídica, né? Então, agora, o presidente do Instituto tem assento vitalício no Conselho Federal, né? Só os conselheiros, é claro que ele não tem voto, né? Porque senão quebra o espírito corporativo, federativo da ordem. Os votos são só dos conselheiros federais eleitos. Os vitalícios só têm palavra, não tem voto. Então, o presidente do Instituto tem assento lá e tem assento aqui também. Vitalício, né? Bom, vitalício no mandado dele, né? Então, agora, a ordem, ela tem preocupações corporativas e institucionais. Quer dizer, a ordem, ela é uma organização que, a par das outras, fiscaliza a profissão de advogado. Essa atribuição de organização e fiscalização. Mas a grande função da ordem é institucional. Quer dizer, o que a ordem difere de todas as organizações de advogados do mundo é essa, porque a ordem brasileira, ela tem funções institucionais estabelecidas na Constituição. Quer dizer, eu lembro que certa vez, numa divergência que tive com o juiz, aí ele me disse assim, não, mas o que você está falando aí é uma coisa interna, o Estatuto da Ordem dos Advogados. Excelência, o Estatuto da Ordem dos Advogados é lei federal. Quer dizer, os outros têm. Agora, o Instituto, a ordem, o Estatuto da Ordem é lei federal. E depois tem dimensões constitucionais. Então, está lá um capítulo da Constituição que cuida da Ordem dos Advogados. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, aliás, disse muito bem um grande, que foi professor da Ordem, que foi presidente do Conselho Federal, o professor Seabra Fagundes. Então ele disse, a Ordem não participa do contexto institucional do país. Quer dizer, a Ordem não legisla, não julga, nem administra, mas a Ordem é a fiscal do funcionamento desses poderes. Então, quando a Ordem faz essas coisas, na ditadura isso era uma coisa muito, até pitoresca, né? Então, esses generais aí, formados lá no canal do Panamá, semi-analfabetos, então, eles diziam que a função do advogado é advogar. Não! Na Constituição do país, a função do advogado e da Ordem dos Advogados é muito maior do que tudo isso. Ela tem função institucional. Ela representa esse contrapeso de aperfeiçoamento das instituições e está lá na lei. Então a ordem tem como dever dela lutar pelo aperfeiçoamento institucional do país. Está lá na Constituição, está lá nas leis federais no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, os asseclas da ditadura costumavam falar isso muito, né? Então, a ordem foi perseguida há muito tempo no período da ditadura, né? Então, muitos colegas nossos foram presos, assassinados, né?
E nós tivemos um hall deles aí, por exemplo, naquela época, advogar a favor de preso político era um heroísmo, porque a repressão era brutal. Agora, o que aconteceu é que, promulgada a Constituição, esses aparelhos ficaram funcionando. Então, em plena ordem constitucional, a nossa entidade tinha que se opor à violência, opor à tortura, subsistiam. Eu vi aqui algumas vezes, e tive que intervir, de botar as pessoas do pau de arara pendurado e caldo de vela caindo nas pessoas. Então, a ditadura foi atroz, foi atroz. Então, aquelas pessoas não tinham o menor respeito pela dignidade da pessoa humana e usavam a tortura insistentemente, né? E no Espírito Santo isso foi assim. Só há alguns poucos anos já depois é que essa situação foi removendo. Mas a democracia conservou o aparelho repressivo do Estado, a mentalidade e os métodos. Doutor Gesandro, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre a ditadura no Brasil e qual foi a responsabilidade, o que a ordem fez. Pode ser? E você não sai daí no próximo bloco, a gente continua com o doutor Gesandro da Costa Pereira, ele que é advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo. Sabe como o município da Serra preserva crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual? Através do programa Depoimento Especial, que a primeira Vara da Infância e Juventude implantou. Lá, as vítimas são ouvidas por uma equipe capacitada em um local protegido. Assim, não tem constrangimento para as crianças. Para saber mais, ligue para a primeira Vara da Infância e Juventude da Serra, pelo telefone 3318-2899. Voltamos de um rápido intervalo e o Nossa Memória, Nossa História, discutindo a história da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no país e no Espírito Santo. Ao meu lado, doutor Gesandro da Costa Pereira, ele que é advogado e foi por 22 anos presidente da OAB Seccional Espírito Santo. Doutor Gesandro, nós terminamos o bloco anterior e o senhor estava falando já da ditadura no Brasil. Qual o papel da ordem durante a ditadura? O que a ordem fez? A ordem sempre foi adversária de todos os regimes ditatoriais. Quer dizer, a ordem é uma instituição democrática. A grande preocupação da ordem é a dignidade das pessoas humanas. E o aperfeiçoamento institucional, tudo nessa linha. Você vai observar o seguinte: na medida que a história avança, a presença da ordem no contexto institucional muda. No primeiro estatuto, as responsabilidades institucionais da ordem e dos advogados é mínima. Então, nesse primeiro estatuto de 1930, o que se preocupa é com o advogado profissional do direito, no escritório dele. E o advogado não tem outras preocupações. Quando já em 34, quando sai a nossa Constituição
muito democrática, e isso influi. Então, aí se concebia já a ordem presente institucionalmente. E no novo estatuto que vem, que é a Lei 4.215, então a ordem vai ter preocupação com a democracia, com o Estado de Direito, com o aperfeiçoamento institucional. Depois, é uma nova lei que surge, é a lei vigente. Então, aí a ordem passa a ter uma preocupação também social. Então, a ordem passa a ter uma preocupação além do aperfeiçoamento das instituições e também porque incita nela a preocupação com os direitos fundamentais da pessoa humana, depois com os direitos sociais, na medida que os novos direitos surgem. O que ocorre é o seguinte, isso é uma coisa que desagrada as ditaduras, né? Então, o que ocorre, as ditaduras criam, tanto as de esquerda como as de direita. Então, elas criam mitos. Criam mitos para se sobreviver. A ditadura nossa criou o mito de anticomunismo, né? Os comunistas eram inexpressivos no país. Tinha uma meia dúzia de deputados. Então, mesmo a sociedade brasileira, e sobretudo por causa da influência da Igreja Católica, não era muito afeita a essas colocações. Então, o comunismo e a corrupção. Mas entraram e roubaram mais do que os corruptos anteriores, né? Então, o que aconteceu? É que os militares, eles não acharam o apoio das pessoas de bem. Quer dizer, as pessoas de bem, elas não se afinam com esse estado de coisa, com ditadura, corrupção, essas coisas, não se afinam. Então, o que é? Aliaram com os corruptos. Então, a grande aliança que o regime ditatorial faz é com os corruptos. Então, eles ressurgiram os corruptos, prestigiaram os corruptos e produziram isso que está aí, né? Então, essa situação que vai divergindo, apesar dos grandes anseios sociais, apesar da reação das pessoas, das instituições, eles vão sobrevivendo. Então, eles sobreviveram muito à ditadura. O Estado autoritário ficou aí. E se chamava, no meu tempo, se chamava o entulho autoritário. Quer dizer, essas manobras que aquela gente fazia. Agora, a primeira reação ao regime ditatorial foi da ordem. No Congresso de Constituição, o Congresso Constituinte, o primeiro em São Paulo e o segundo também em São Paulo. E ali a ordem agitou as bandeiras da democracia, do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Isso aí foi a ordem. Quem foi em defesa do Poder Judiciário foi a ordem. As garantias que os juízes perderam, elas se recuperaram pela luta da ordem. O pior é que muitos deles não sabem disso ou querem ignorar isso. Doutor. Então, a restauração do habeas corpus, a restauração do Estado de Direito, isso são postulados que a ordem defende. E porque a ordem defende esses postulados é que o regime autoritário ficava aí como um cascavel bravo para
para nos atacar todo o tempo. Na verdade, o que a gente nota é que os advogados os advogados e os operários que sofreram mais com a ditadura. Os advogados porque exerciam, porque defendiam os presos políticos, defendiam os desempregados, defendiam tudo. Então, aí, nessa linha, é que brilha o advogado Seabra Fagundes. O Seabra Fagundes era um homem profundamente católico, né? E era iniciante lá. O presidente da seccional do Rio de Janeiro o designou para defender presos políticos. Inclusive, ele foi advogado do Prestes. Então, ele é católico, advogado do Prestes. E se ouve com o mais profundo interesse. Ele se dedicou inteiramente à causa daquelas pessoas que defendiam. Ele então, se agigantou. Tanto quando o presidente Juscelino Kubitschek assumiu, o nomeou ministro do Supremo Tribunal, e ele recusou. Recusou porque ele achou que isso que era um benefício que ele estava recebendo, e ele não queria assim. Então, toda a luta dele, ela se desenvolveu pela fidelidade aos princípios que ele tinha. E depois o problema é o seguinte, o catolicismo tem princípios democráticos. Então, a primeira postulado do catolicismo é a dignidade da pessoa humana. Então, um católico, um cristão, de modo geral, não pode pensar em uma pessoa humana que não seja tratada com aquela dignidade, tanto que há certas colocações doutrinárias religiosas que dizem o seguinte, a pessoa é a reedição da pessoa divina, né? Então, é esse compromisso de formação que é primordialmente dos advogados que nos empresta e nos anima nessa posição. Doutora Gesandro, o senhor fala com tanto amor assim da ordem, o senhor seguiu a carreira, largou a magistratura e seguiu a carreira de advogado por amor à classe? Olha, eu não sei nem por quê que eu me aconselharam e eu fui fazer o concurso. E eu não estava muito convicto em ir para a magistratura, né? Eu fiz concurso aqui, passei em primeiro lugar e fui logo nomeado, né? Eu tive a melhor receptividade no Tribunal do Espírito Santo. Nessa época havia desembargadores muito ilustres, né? Aquela era uma fase boa do tribunal. O tribunal teve uma fase boa, depois teve uma fase ruim, agora tem outra fase boa, né? Então, naquela época, mas eu não me sentia vocacionado para a magistratura. Qual a diferença do advogado para o juiz? Por que ser um advogado e não ser um juiz? Isso é um problema de temperamento, talvez, né? Eu preferia mais uma atividade militante, né? Eu fui juiz aqui cerca de uns 90 dias só. Inclusive o desembargador Abudib, que era presidente do tribunal, que era professor da UFS, ele insistiu muito para que eu não deixasse a magistratura.
Então, eles me deram o título de juiz avulso. Então, havia 2 juízes avulsos, eu e o doutor Rua. Então, nós éramos os únicos avulsos. Quer dizer, nós não éramos juízes, nós éramos advogados, mas tinha o título. Era uma coisa que existia aqui no Espírito Santo, que não existe hoje. E o tribunal me fez essa distinção. Eu pedi exoneração, ele me deu a avulsão, que era chamado. Então, eu fiquei como juiz avulso, né? Mas como eu já estava inscrito também em Minas, veio o concurso, eu fiz, mas para não assumir. E havia um advogado, um grande comercialista, que era vice-presidente do tribunal. Ele falou: você está querendo título? Você assume e pede demissão. Aí eu assumi e pedi demissão. Agora, eu tenho o maior respeito à magistratura. Eu acho que a pedra fundamental do regime democrático é o poder judiciário. Quer dizer, o poder judiciário é que controla os outros poderes, né? Mas o que acontece? Eles criaram no país um judiciário diferente. Nós tínhamos, nas primeiras constituições, um judiciário que era independente só de nome. Agora, o Poder Judiciário já adquiriu uma independência razoável, mas não completa, porque quem controla o dinheiro, na verdade, é o Poder Executivo, né? Então, está aí, por exemplo, aqui do Espírito Santo. Então, essa calamidade de falta de juiz, essa calamidade de falta de estrutura do Poder Judiciário, e o presidente fica amarrado, porque ele tem o limite que pode gastar, né? Então, é uma coisa extremamente difícil de se entender contra o equilíbrio e contra a independência dos poderes, né? Mas já melhorou bastante. Já melhorou bastante. Doutor, o senhor viveu por 22 anos como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Espírito Santo. Quais foram as dificuldades? Olha, o que ocorre é o seguinte, logo, eu fui presidente da Ordem dos Advogados sem querer. Então, eu tinha... Havia aqui um grande advogado que chamava Milton Muraro, uma pessoa inteligente, um homem de uma grande visão, era um cidadão profundamente conservador, mas entendia o progresso social, né? Ele foi assumir a ordem, nós éramos colegas lá na UFS, aí ele falou comigo: você podia ficar no conselho, aí eu fui ficando. Quando chegou na sucessão dele, ele falou comigo: você é meu candidato. Eu falei: mas eu não quero não, né? Aí acabou, eu acabei aceitando. Logo no primeiro mandato eu não queria ser reeleito, mas fui. E aí acabei ficando porque, numa certa linha, a posição do presidente da ordem se tornava muito difícil. Então a ordem tornou-se o baluarte de resistência à ditadura, de resistência à corrupção, de resistência a tudo que era ruim. Então nós tínhamos inimigos demais. E as pessoas qualificadas a suceder-me, que eu as convocava, elas manifestavam esse tipo de reserva porque entendiam que
ser presidente da ordem naquele tempo era uma posição de risco. E era mesmo. Colocaram lá dinamites na ordem, atiraram, eu sofri atentados. E depois, sobretudo, no período final do século passado e no início do século esse que se inaugura, a repressão no Espírito Santo se tornou terrível. Então, um bicheiro aí se tornou o líder do Espírito Santo e comandava toda a estrutura política e administrativa do Estado. E eles não tinham limites. Então, as instituições não funcionavam, porque elas eram submetidas a interesses. E as coisas se agravavam, a tortura, a repressão, e tomavam uma afeição terrível. Quando chegou em novembro, parece, novembro de 99, não lembro bem, havia um advogado aqui, que foram perseguidos da ditadura, que é Everton Montenegro Guimarães. E ele integrava a pastoral, ele integrava a comissão de Justiça e Paz da Diocese. E ele me aconselhava bastante. Então, quando a situação chegara em uma situação muito difícil, eu estava lá muito preocupado na ordem. Então matavam gente aqui no canal, menores, né? Eu usava esse tipo de tortura. Então era uma situação terrível. Então ele disse, ô presidente, convoca a sociedade civil. O senhor trabalha contra, as igrejas trabalham contra, mas vocês estão sem uma linha ativa, um comando único. Aí nós fundamos o Reage Espírito Santo. Quando eu convoquei por edital as entidades, as pessoas que poderiam somar conosco nesses trabalhos, aí um colega nosso mais de pé no chão falou, não vai aparecer ninguém. Eu falei, bom, está feita a convocação. Mas aí quando estava lá aguardando, e eu ouvi ele conversar com a Celinha, que era secretária lá na ordem, pessoa muito boa, falou assim, coitado do presidente, não vai aparecer ninguém. Nesse momento entrou o arcebispo Dom Silvestre Scardiano, acompanhado de 2 bispos auxiliares. Depois um rolo de pastores, meus amigos, e depois os líderes sindicais. E quando eu verifiquei, o salão não cabia mais ninguém. E em frente à ordem, muito povo. Então eu percebi que a sociedade capixaba não queria aquilo, que a sociedade capixaba queria remover aquele entulho que emporcalhava o Espírito Santo. Então o Espírito Santo era a terra do crime, a terra da irresponsabilidade. Então era preciso virar esta página. Então foi muita gente, não fui eu não. Eu quero agradecer a sua participação no Nossa Memória, Nossa História, porque nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero deixar o convite para a gente fazer um programa só para falar do Reage Espírito Santo. O senhor topa? Topo.
Nossa Memória, Nossa História chegou ao fim. Hoje nós conversamos sobre a história da Ordem dos Advogados do Brasil no país e aqui no Espírito Santo, em nosso estúdio. Dr. Agesandro da Costa Pereira, ele que é advogado e foi por 22 anos presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado. E a você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça, Espírito Santo, cidadania e transparência para você.